E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Ralph e hoje eu vou contar para vocês sobre como eu quase desisti do doutorado. Então assim, se você quer saber como eu desisti de desistir e fui até o final e defendi minha tese, me acompanhe até o final. Foi o seguinte, foi muito difícil porque eu tinha muita dificuldade de escrever. E por que eu tinha dificuldade de escrever? Porque eu não tinha uma maturidade intelectual suficiente. Como é que foi minha trajetória acadêmica, né? Eu vou ter que voltar um pouquinho e contar como é que foi. Na graduação, eu precisava trabalhar. Então, assim, né? O meu curso era diurno, então eu fazia pouquíssimas cadeiras. O que fez com que eu levasse quase 10 anos para me formar. E eu só consegui fazer iniciação científica lá no final da graduação, quando eu pedi demissão do meu trabalho e efetivamente terminei o curso. Então, assim, eu não conseguia amadurecer muito a minha escrita acadêmica durante a graduação. E eu entrei direto no mestrado. Durante o meu mestrado, eu fiz uma coisa que eu não necessariamente aconselho, mas é algo de que eu não me arrependo nem um pouco. Eu passei praticamente todo o período do meu mestrado estudando para concurso. Eu acho que eu fiz 7 ou 8 concursos para institutos federais. E eu não tinha ainda terminado o mestrado, eu tinha só a graduação. E eu consegui passar, eu consegui um emprego, né, na rede federal de ensino por causa desse período que eu passei estudando. Então, assim, eu não me arrependo nem um pouco. Só que, claro, eu estava preocupada em me colocar no mercado de trabalho. A parte acadêmica acabou ficando em segundo plano. Então, o que aconteceu? O meu mestrado já foi muito sofrido. A minha dissertação, gente, ela é muito, mas muito ruim. E não é falsa modéstia, tá? Ela realmente é bem ruinzinha. E aí, o que aconteceu? Eu vim assim, ó, na graduação não deu tempo de amadurecer minha escrita. No mestrado também não, porque eu estava focada em conseguir um emprego. No doutorado não deu para corrigir tudo. E aí também aconteceu um outro problema, que eu e a minha orientadora não fomos um bom match, tá? Eu não quero falar mal de orientadora aqui, não é isso. Mas eu acho que nós não éramos um bom match, porque eu tive outros colegas que foram orientados por essa mesma professora e eles amavam ela. E realmente, para eles, ela era uma boa professora porque eram alunos que tinham uma escrita acadêmica mais madura. Como eu não tinha, a professora criticava muito meus textos. Eu, pelo menos, é uma coisa que eu aprendi, se tu quer entrar na vida acadêmica, tu tem que aprender a lidar com críticas. E eu não lidava muito bem. E aí, o que acontecia? Eu morria de medo das reuniões com a minha orientadora, eu procrastinava ao máximo, e isso foi assim, como é que tu melhora a tua escrita acadêmica? Se tu treina. E aí, como eu tinha aquele pânico de ser criticada, cada vez ficava mais difícil de escrever. Tava assim, ó, já era pandemia, né? Eu terminei o doutorado durante a pandemia e eu tava desesperada porque eu não conseguia escrever. Eu tava, digamos assim, travada. Eu tinha medo, eu começava a escrever e aí eu começava a pensar no que a minha orientadora ia dizer, no que a banca ia dizer do que eu tava escrevendo, e aí eu achava aquilo horrível e aquilo me congelava. E aí, tipo assim, não, eu não vou conseguir agora, vou tentar amanhã. E aí, aquele amanhã nunca chegava. E aí foi acontecendo que o tempo foi passando e eu não tinha tese escrita e isso foi me adoecendo de uma maneira, gente, isso foi agravando a minha depressão, foi agravando a minha ansiedade, enfim, o combo todo que se você é um pós-graduando, você sabe do que eu tô falando. E aí, o que eu fiz? Durante a pandemia, a Rosana Pinheiro Machado, ela lançou um curso de escrita acadêmica e a aula inaugural foi da Débora Diniz. A aula que ela deu, assim, foi maravilhosa, porque uma coisa que talvez eu não tivesse me dado conta é que, assim, gente, o doutorado, pra gente que tá já há anos estudando, é como se fosse o ápice da nossa vida acadêmica. Não é. O doutorado é apenas o começo da tua vida acadêmica. Então, assim, aquele não precisa ser o trabalho da tua vida. É a primeira coisa que tu tem que internalizar. A segunda coisa que eu aprendi nessa aula dela é que tu tem que escrever todo dia. Não digo todo dia, mas assim, ter uma rotina de escrita. O melhor é de manhã, né? Eu, como tava na pandemia, tava em casa, então todo dia de manhã eu levantava, eu escrevia e à tarde eu lia algumas coisas para, né, continuar escrevendo no outro dia. E foi assim que eu consegui. O que foi que me destravou, gente? Foi isso de aceitar que o doutorado é só o início. Ele é só o início da minha vida acadêmica, ele não é o meu ápice. Daí que vem o título desse vídeo. Assumam a sua mediocridade. E eu não tô dizendo para vocês fazerem um trabalho de qualquer jeito. Não. E temos aqui uma participação especial, mais uma vez, da Lucy, né? Deu um miau, ok? Uma coisa que é
que me ajudou muito na pós-graduação para eu conseguir, depois que eu assisti essa aula da Débora Diniz, a ficha caiu. Eu não sou uma pessoa genial, eu não preciso escrever um trabalho genial. Nós que fazemos pós-graduação, se a gente faz pós-graduação é porque a gente gosta de estudar. Do aluno que ele faz uma pós-graduação stricto sensu, que no caso é o mestrado e doutorado, que são pós-graduações focadas em pesquisa, ele é um aluno que provavelmente ele era o melhor aluno da sala no ensino fundamental, ele era o melhor aluno da sala no ensino médio, na graduação ele ainda conseguiu manter um destaque e ele gosta disso, ele gosta desse prazer de ser admirado por ser estudioso e por ter um bom desempenho nos estudos. Só que quando chega na pós-graduação, tu tá ali, concorrendo com várias pessoas, que também foram os melhores alunos no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação. E a gente quer continuar se destacando, só que isso vai ficando cada vez mais difícil. E é nesse momento que tu tem que pensar que tu tem que abraçar a tua mediocridade. E quando eu digo abraçar a tua mediocridade, não é fazer um trabalho de qualquer jeito, mas sim pensar, eu não preciso fazer um trabalho genial, o meu trabalho não precisa mudar os rumos da ciência, o meu trabalho não precisa ser um marco, não, eu vou escrever um trabalho simples, focado nesse recorte de pesquisa que eu fiz, e é isso que eu vou fazer, eu vou dar meu melhor. Se o meu melhor é somente o mínimo para passar, ok. Porque às vezes, no fundo, a gente quer ser esse aluno genial que vai escrever uma tese que vai mudar os rumos da ciência. Tu pode dizer, não, eu não penso assim, mas lá no fundo, o teu inconsciente tem esse desejo. E é isso que faz com que tu escreva uma frase, um parágrafo, nossa, gente, esse parágrafo tá horrível, e provavelmente talvez realmente esteja. Só que tu não pode ficar te autocensurando porque tu não escreveu algo que é genial. Escreve algo que seja minimamente coerente e siga adiante. E foi assim que eu consegui terminar meu doutorado. Eu escrevia uma página por dia de algo minimamente aceitável. No outro dia, eu dava uma revisada, ver se aquilo ali continuava coerente, que é sempre bom, tu dar uma olhada um tempo depois. E foi indo. E uma página por dia, em torno de 4, 5 meses, eu consegui escrever minha tese. E assim, gente, eu cheguei realmente muito perto de abandonar o doutorado. Eu cheguei ao ponto de, eu trabalho em um instituto federal, Eu estava afastada para terminar o meu doutorado. Eu fiquei 3 anos afastada, se não me engano. Se eu não entregasse, se eu não defendesse a tese, todo o salário que eu recebi nesse período de afastamento teria que ser devolvido. E acreditem, gente, eu sentei para fazer o cálculo de tão estressada que eu tive. Mas no momento que eu vi aquela aula da Débora Diniz, que ela disse, o doutorado é só o começo, eu consegui lidar com essa autocensura, com esse desejo inconsciente, com esse perfeccionismo que tá dentro de mim de eu querer ser muito boa. Quando eu comecei a pensar, quando eu abracei a minha mediocridade, pensei, eu não sou ninguém, eu só vou escrever algo minimamente coerente e que seja suficiente para passar. E, gente, o grande resumo disso é: tese boa é tese defendida. Dissertação boa é dissertação defendida. TCC bom é TCC defendido. Então, gente, tentem se livrar desse complexo de criança prodígio que vocês têm dentro de vocês. Eu consegui terminar meu doutorado assim. E assim, gente, eu recomendo demais que vocês façam isso. Porque tu chegar, às vezes, tu fazer todas as disciplinas de uma pós-graduação, de tu passar por todo um processo, por todo um estresse pra chegar no final e desistir, é muito dolorido, Então não desistam. Abracem a mediocridade em vez de desistir. Tese boa é tese pronta. Não precisa ser revolucionário, tá bom, gente? Era esse recadinho que eu tinha para dar hoje para vocês. Um beijo e até a próxima!